Cinco verdades que precisam estar sempre na nossa mente, no nosso coração, e são 5 verdades poderosas, 5 verdades que transformam a nossa vida, 5 verdades que geram motivação, geram confiança, geram alegria, 5 verdades que dão sentido para a nossa vida. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas nós precisamos constantemente de motivação. Precisamos constantemente estar lembrando qual o propósito de Deus para a nossa vida. Em situações difíceis, às vezes de decisões que temos que tomar, e a vida é assim, feita de mudanças. Estava brincando aqui com o Ederval e ela lá, que estão se mudando, e o Alisson e a Cristiane que estão chegando, assim, é a vida. Não só mudança de espaço geográfico, mas mudança em todos os aspectos, não é? Mudança, os anos vão chegando, a gente vai experimentando mudanças na nossa vida. Fases da nossa vida. A vida é assim, é feita de mudanças. E muitas vezes as situações acontecem na nossa vida, nós ficamos meio que perdidos, sem direção. Então é fundamental que você esteja sendo dirigido pelos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus vão assegurar você sempre essa motivação. Os propósitos de Deus, se você é dirigido pelos propósitos de Deus, você terá sempre alegria, a despeito das circunstâncias. Se você é dirigido pelos propósitos de Deus, você sempre terá rumo, direção. Você não ficará perdido. Você terá orientação segura para tomar as decisões, sejam elas quais forem. Eu tenho falado sobre isso de forma sequencial com os irmãos, sobre sermos dirigidos pelos propósitos de Deus. E nós encontramos na Bíblia Sagrada pelo menos 5 propósitos de Deus que nós chamamos de propósitos básicos. Propósitos básicos. Existem, quando falamos sobre saber a vontade de Deus, às vezes nós pensamos na vontade de Deus a respeito de uma situação específica. Eu tenho citado bastante esse exemplo aqui. Com quem vou me casar? Devo comprar? Devo vender? Devo me mudar? Devo ficar por aqui mesmo? E assim por diante. Que profissão eu vou ter? Mas nós não estamos falando sobre essas decisões, que são decisões específicas. Estou falando de algo mais profundo. É nós sermos dirigidos pela vontade de Deus, aquela vontade básica de Deus para cada um de nós. Eu tenho falado sobre isso, você ser orientado na sua vida sobre esses 5 propósitos, que são 5 verdades bíblicas, que eu gostaria de falar com vocês mais uma vez nessa manhã. Vamos ver se esse negócio funciona aqui hoje, né? Ó, já está parando já. Vamos lá? Eu não me adapto com esse negócio não, viu, Carlos? A gente aperta e ele não vai. Ele é muito devagar. A hora que já acabou, já terminou a escola bíblica. Mas vamos lá, né? Eu estou apertando o negócio e não vai, né? Passa para o slide seguinte para mim, Carlos, por favor. E aí depois você vai passando isso aí para mim, Carlos, que esse negócio não funciona não. Só até aí. Eu queria que vocês lessem comigo essas 5 verdades que eu preciso saber, que você precisa saber. E quando essas verdades direcionam a nossa vida, você pode entender
que você está sendo dirigido pelos propósitos de Deus. Qual a primeira verdade que você precisa saber, que eu preciso saber? Primeiro propósito, você foi planejado para agradar a Deus. Quando você olha a Bíblia, começando ali no Gênesis, a primeira verdade revelada de Deus para nós no Gênesis é essa, acerca da nossa vida. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus está criando um ser para agradá-lo. Às vezes a gente lê lá, criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é tão bonito falar sobre isso. O que na prática significa eu ser criado, você ser criado à imagem e semelhança de Deus? Primeira verdade básica, significa que Deus criou para você ter capacidade de adorá-lo, capacidade de servi-lo. Então essa é a primeira verdade básica. Quando você compreende isso, Deus passa a ser o centro da sua vida. Amém? Todo ser humano que compreende que ele foi feito para isso, Deus passa a ser o centro da sua vida. Quando Deus não é o centro da nossa vida, alguma coisa vai ocupar o centro. Alguma coisa. Nós falamos aqui, por exemplo, aquela força que motiva muitas pessoas hoje em dia, que é ganhar dinheiro, bens materiais. É uma força poderosa que quer ocupar o centro da nossa vida. E tantas outras forças. Eu citei aqui alguns exemplos, como, por exemplo, ressentimentos, mágoas, que às vezes vão ocupando o centro da nossa vida e a nossa vida passa a girar em torno daquele problema, daquele ressentimento, daquela mágoa. Às vezes nós nem percebemos. Quando você conversa com alguém e você tem um pouco mais de intimidade com aquela pessoa, você percebe que de vez em quando ele vai repetir aquela frustração na conversa com você. Porque ele não consegue se desvencilhar daquele trauma, daquele ressentimento, daquela amargura. Basta uma oportunidade para ele abrir o coração que ele expressa aquele ressentimento. A vida toda assim. E ele não consegue soltar aquilo. Você pode ter certeza que aquele ressentimento tornou-se o centro da vida daquela pessoa. Então, alguma coisa ocupa o centro da nossa vida. Isso é inegável. Agora, quando eu entendo que eu fui planejado para agradar a Deus e que tudo na minha vida gira em torno disso, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Foi Paulo que nos ensinou. Isso é a primeira verdade. A segunda verdade, você foi formado para... Muito bem, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, para agradar a Deus. E segunda coisa, para se relacionar. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso significa que Deus formou você como ninguém, com a capacidade e ainda mais, com a necessidade de se relacionar com alguém. Não, o ser humano ele tem necessidade de se relacionar, está lá no íntimo dele. É uma necessidade básica, ele não vive sozinho. Foi por isso que Deus olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só. Ele não tinha com quem se relacionar igual a ele. Os animais não tinham essa capacidade. Então, essa necessidade, essa característica, essa capacidade, só o ser humano tem. Então, você foi formado para fazer parte da família de Deus. E é esse fazer parte da família de Deus que satisfaz a sua necessidade de relacionamento. Você encontra isso no casamento e você encontra isso na igreja. Por isso que a Bíblia diz que quando nós nos convertamos, nós nos tornamos filhos de Deus e fazemos parte da família de Deus e por isso somos irmãos uns dos outros. E eu vou falar um pouco mais hoje pela manhã sobre esse propósito de Deus, fazer parte da família de Deus. Terceiro propósito, você foi criado para
semelhante a Cristo. A partir do momento que recebemos a Cristo como Salvador, o Espírito desenvolve em nós um processo espiritual de nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. Nós vamos sendo dia a dia formados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. O caráter de Cristo está sendo formado na minha vida e na sua vida. Esse é o processo que nós chamamos de santificação também. Nós usamos nomes diferentes. Então, há circunstâncias que envolvem a sua vida, sejam elas de que dimensão for, a família onde você está, as experiências de vida que você vai acumulando, sejam elas muito boas, ou sejam elas desagradáveis, sejam circunstâncias trágicas ou não, tudo, absolutamente tudo, Deus coordena, faz coordenar para o seu bem. E a gente pergunta, pastor, que bem é esse? O bem é você, através das circunstâncias, ser trabalhado para tornar-se a semelhança de Jesus. As circunstâncias são instrumento de Deus para a formação do nosso caráter espiritual. Amém? Você pensa, pastor, eu queria ter nascido em outra família, minha família é complicada. Família é complicada demais. Já vi gente falar assim. Mas aquela complicação, ela existe com o propósito de tornar você descomplicado. De ensinar você a amar, de ensinar você a perdoar, de ensinar você a ser humilde, de ensinar você a ter as marcas do caráter de Cristo Jesus. Por isso, não adianta a gente brigar com as circunstâncias. Nós temos que perceber que Deus está trabalhando através delas, formar em nós a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando nós entendemos que fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo, nós recebemos caráter. Eu pergunto aos irmãos, caráter é importante? Caráter é importante? Quarto propósito, você foi moldado, está um pouco escuro lá, você foi moldado para servir a Deus. Você foi moldado, as circunstâncias também tornaram você uma pessoa única. Não existe ninguém igual a você. E Deus quer usar você como você é para servir a Deus e para servir ao seu próximo. Essa é a contribuição que você vai dar nesse mundo. Todos nós, irmãos, todo ser humano, ele precisa compreender isso para ele se sentir útil. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele achar que ele não serve para nada. Para que eu existo? Para ter um trabalho, ganhar dinheiro e ter uma família? A vida das pessoas normalmente se resume nisso. Aí eles conseguem um bom trabalho, conseguem dinheiro, conseguem uma família, mas continuam vazios e continuam perdidos, continuam com a vida sem sentido. Você pergunta, o que está faltando para essa pessoa? Ele não entendeu que ele existe para servir. A razão da existência dele é muito maior do que acumular dinheiro. E até mesmo maior do que formar uma família. Então você foi moldado para servir. Do jeito que você é. Não precisa ficar bravo com Deus porque você não é o fulano ou não tem as características do Beltrano. Não. Deus quer usar você do jeito que você é. E ninguém pode fazer o que você faz. Porque só você tem as características que você tem. A Bíblia fala da sabedoria, multiforme sabedoria de Deus. Já viram essa expressão na Bíblia? Multiforme sabedoria? A multiforme sabedoria de Deus é as muitas formas da sabedoria de Deus. E uma das muitas formas da sabedoria de Deus é percebido no fato de que nós somos diferentes. E não existe ninguém igual. A sabedoria de Deus é tão grande. Você já imaginou quantos bilhões de pessoas tem no universo? Não existe ninguém igual. Cada um tem uma característica. Que Deus, hein? E cada um é útil dentro da sua maneira, dentro do seu molde.
dentro da sua experiência de vida. Quinto lugar, você foi feito para uma missão. Vamos falar isso? Eu fui feito para uma missão. Qual é a nossa missão nesse mundo? Qual é a nossa missão nesse mundo? Jesus disse o quê? Ide. Depois que nos convertemos, nós temos uma missão. Nós recebemos uma missão. A partir do momento que recebemos a Cristo como Salvador, nós recebemos a vida eterna nos céus. E, normalmente, nós sempre mencionamos isso nas nossas orações, porque é tão prazeroso saber que você recebeu a vida eterna no céu. Isso é tremendo. Agora, antes de chegar lá, Deus separou um tempo para nós vivermos nesse mundo e Ele nos deu uma missão. O propósito de Deus ao salvar você não foi só levar você para o céu, porque senão você teria sido salvo e imediatamente arrebatado para o céu, de uma forma ou outra. Mas não, Ele salva você e faz com que você permaneça aqui nessa vida e dá a você uma missão. A minha vida e a sua vida, ela precisa ser basicamente dirigida por essas 5 coisas. Você vai perceber que todas as áreas da sua vida, não tem uma área sequer da sua vida, um aspecto só da sua vida que não se encaixa ali. Tudo se encaixa ali. Essa é uma forma também inteligente e sábia de você organizar a sua agenda pessoal, de fazer planos, de você fazer projetos, né? Você pode perguntar: eu estou vivendo para agradar a Deus? Primeiro ponto. Eu estou vivendo para agradar a Deus? Segundo, eu faço parte da família de Deus? Estou envolvido com a família de Deus? Eu sinto que eu faço parte dessa grande família? Ou eu sou um cavaleiro solitário? Não dou bola para isso? Você sente que faz parte da comunidade da fé? É maravilhoso isso. Eu estou me tornando a cada dia mais parecido com Jesus? Eu estou conseguindo me desvencilhar do velho homem, dos pecados, dos meus hábitos pecaminosos, e dia a dia eu estou crescendo em santificação, ou me tornando semelhante a Jesus? Eu hoje sou melhor do que eu era ontem, o ano passado, há 2 anos, né? As pessoas sentem isso, e você percebe o seu amadurecimento espiritual. Talvez esse seja um dos grandes desafios do nosso tempo, né, meus irmãos? Amadurecimento espiritual, maturidade. Paulo repreendeu a igreja em Corinto porque ele disse que os irmãos não estavam crescendo na fé. Como que ele chamou os irmãos? Meninos agitados de um lado para o outro, né? Isso está em Efésios. Meninos agitados de um lado para o outro é Efésios. Paulo chamou de crianças na fé, de bebês na fé. Eu não pude dar um alimento mais sólido porque vocês são crianças. Já era tempo de vocês serem mestres, mas vocês são crianças. Então, Paulo denunciou, exortou a igreja que não teve a percepção, os crentes que não tiveram essa percepção de que eles tinham que amadurecer, tinham que crescer. E ele mostrou quais os sinais de um crente que ainda não cresceu na fé. Isso é um problema sério, falta de maturidade. Mas eu preciso perguntar: estou crescendo na fé? A minha vida está sendo útil? Eu estou realmente vivendo para servir as pessoas? Eu tenho esse senso de utilidade? Ou a minha vida gira em torno das minhas necessidades? Uma vez eu falei na igreja sobre intercessão. A Bíblia fala desse ministério que o cristão tem de interceder.
E quando você exerce o ministério da intercessão, você esquece um pouco de você mesmo, das suas necessidades, e começa a pensar nas necessidades dos outros. E uma pessoa terminou e falou assim para o pastor: eu acho que eu não sirvo para fazer parte desse ministério, não, porque eu tenho tanto problema. Eu tenho tanto problema. E eu disse para ela assim: se você começar a pensar nos problemas dos outros e pensar em ser útil para ajudá-los, você vai experimentar um milagre na sua vida. Muitos dos seus problemas vão ser resolvidos. Jó. E nós temos exemplos de pessoas que viveram para servir intensamente e foram pessoas extremamente felizes. Então, eu estou sendo útil, ou a minha vida gira em torno dos meus problemas. Quando você ora, é uma maneira de você perceber. Quando você ora, qual é a sua agenda de oração? Existem pessoas pelas quais você se preocupa? Quando você tem uma agenda, você se preocupa em ajudar alguém efetivamente, fazer o bem, praticar atos de bondade para alguém, de forma efetiva, concreta, ou você ora somente pelos seus próprios problemas e a sua vida gira em torno de você mesmo, né? Por isso a gente fala na igreja sobre ministério. Já viu a gente falar aqui várias vezes: ministério da oração, ministério de famílias, ministério disso, ministério daquilo. O que é? Para que existe ministério na igreja? O que eu estou querendo falar com isso? O que significa na prática ministério da oração? São irmãos que resolveram servir aos outros através da oração. O que é o ministério da família? Irmãos que resolveram servir famílias. Servir famílias de que forma? Aconselhando, orientando, trazendo instrução na palavra para o desenvolvimento harmonioso da família. Então, quando eu falo assim, eu tenho um ministério na igreja, significa eu entendi que Deus me chamou para servir nesta área. Eu, às vezes, vejo os eventos aqui da igreja, muitas vezes, na maioria das vezes, eu faço questão de dar uma passadinha lá na cozinha. Porque eu louvo a Deus por esse ministério na igreja, viu? Que às vezes a gente nem vê. Na mudança, na passagem de ano aí, nós tivemos um jantar tão bonito, chegamos, estava tudo arrumadinho. Aí teve gente que chegou bem cedo aqui na igreja, passou o dia todo no calor, atrás do fogão, para que nós chegássemos, tivesse tudo organizadinho, bonitinho, né? E você conversa com essas pessoas, está cansado? Não, estou cansado, mas estou tão feliz, pastor. Eu conversei pelo menos com 2 casais sobre isso. Eu falei: não, pastor, tá bom, esse é meu ministério. Existe esse negócio na igreja, ministério para cozinhar? A pessoa serve através daquele dom que ela tem, de fazer uma comida, de organizar um evento, né? Oi, Daniel. Bezalel. Então, Deus o capacitou para servir dessa maneira, né? Você vê alguns casos na Bíblia muito interessantes de pessoas que Deus capacitou para exercitar um serviço. Por isso a Bíblia diz o seguinte: cada um recebeu pelo menos um dom. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, cada um recebeu pelo menos um dom. Para que você recebeu um dom? Quando você se converteu, você recebeu pelo menos um. É difícil alguém que tenha um dom só, né? Mas pelo menos um, a Bíblia diz, Deus repartiu a cada um pelo menos um dom, conforme a vontade dele, conforme o prazer dele. Para quê? Para servir, para prestar um serviço. E o assunto hoje não é esse, mas aqui fica apenas uma coisa para você pensar sobre esse assunto. Quando eu não exercito o meu dom, a vida cristã fica meio sem graça, viu? Ela fica meio sem graça, fica meio rotineira, cansativa. A vida cristã pode se tornar enfadonha
quando eu não entendo que eu recebi um dom e eu preciso servir a Deus através daquele dom. Alguns dons, eles exigem que você esteja à frente, como, por exemplo, o dom da pregação, o dom do ensino, né? Como é bom a gente ter um bom professor na escola dominical, hein? É ou não é? Não é bom? Não motiva você sair de casa quando você tem um bom professor na escola dominical? E aí você é abençoado através daquela aula, você volta para casa alegre, feliz. Agora, essa pessoa está ali na frente, estudou durante a semana, está ali na frente. Mas tem uns que nos abençoam, e você nem vê ele na frente. Tem muita gente que faz um trabalho de oração diária pela igreja e pelos crentes. Você nem fica sabendo o nome dele. Mas ele prestou um serviço. Então tem dons que você está na frente, tem dons que você está atrás, tem dons que você ninguém nunca vai te agradecer, mas o importante é o quê? Você entendeu que você foi moldado por Deus para prestar aquele serviço. Que bênção, né? Esse senso de utilidade. E por último, eu estou evangelizando? Estou efetivamente trazendo pessoas para Cristo? Aqui existe um pouco de polêmica. E eu acho até essa polêmica muito tola. Uma polêmica tola, mas ela existe. As pessoas falam assim, pastor, eu prego Jesus através da minha vida, eu não sou de falar muito. Então, uma vez a pessoa discutiu isso comigo. Porque eu falei que nós precisamos falar de Jesus, a pessoa falou, mas eu não sei falar, eu prego através da minha vida. E aí, eu comecei a conversar com aquela pessoa e ela foi argumentando comigo, que a gente evangeliza através da vida, e argumentando, eu falei assim, você viu quanto tempo que você está usando as suas palavras para me convencer disso? Então, você disse que não sabe falar? Você sabe falar. É isso que você fez, você está quase me convencendo. Você sabe falar. Eu fico impressionado como as pessoas contam caos, não é? Cada caos maravilhoso. Tem uns contadores de caos que deveriam usar o seu talento para contar a história de Jesus. Porque o contador de caos, você fica assim com o olho grudado nele, né? Para ele contar o caos. Caso de pescador. Histórias boas e ruins, né, Daniel? Conta a história de Jesus para os netos, conta a história de Jesus para os amigos. Você está evangelizando. Então, eu defendo que evangelização é com a vida e com as palavras. Eu defendo isso. Então, você que, não, pastor, eu não sei falar, não. E repensa esse negócio de você não saber falar. Repensa, você sabe falar. Você tem um jeito seu de falar, mas você sabe falar. Se você pedir você para contar a sua história de vida, eu tenho certeza que você vai contar a sua história de vida. E a sua história de vida é a ferramenta que Deus te deu para você evangelizar. Conta o seu testemunho. E no final você vai perceber que você evangelizou a pessoa. Então, nós precisamos perguntar sempre, eu estou evangelizando através da minha vida, através das minhas palavras, eu estou evangelizando, e são 5 propósitos. Mas hoje, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para falar com você sobre esse segundo propósito, que é, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Eu quero que você leia comigo esses textos da palavra de Deus que estão aqui. Pois não? Só tem um aqui. Sim. Sim. Sim, claro. Não tenha dúvida. Como que eu vou falar de Jesus se eu não o conheço, né? Claro. Isso é uma ordem clara. É.
Nós evangelizamos através da vida e através das palavras. As nossas palavras precisam refletir as nossas ações, porque senão a pessoa não acredita nas nossas palavras, né? Isso é importante você entender isso. O segundo propósito de Deus para a minha vida: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Volta lá só para a gente ler os versículos, Carlos, por favor. Vamos ler. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus está dizendo, eu sou a videira e vocês são. Então, todos nós estamos interligados. A partir do momento que nos ligamos a Cristo, nós nos tornamos ligados uns aos outros. Já pararam para pensar isso? Espiritualmente, nós estamos ligados a uma ação sobrenatural nisso. Eu estou separado fisicamente dele, mas a Bíblia diz que apesar de estar separado fisicamente, eu estou ligado espiritualmente. Isso é uma ação sobrenatural. Já pararam para pensar nisso, gente? Eu acho que se a gente levasse isso realmente a fundo, muitas das nossas atitudes seriam diferentes, não é? E tem mais uma coisa que nós vamos ver aqui. Quando eu for para o céu, eu não vou sozinho, eu vou agarradinho nele. E ele agarrado nos outros, e aí nós vamos subir juntos. A Bíblia diz que juntos seremos arrebatados e juntos seremos glorificados. Lá não está no singular. Depois você confere na sua Bíblia. Não está no singular. Como diz um amigo meu, já que nós vamos para o céu, então é melhor a gente se acertar agora, viver bem agora, porque nós vamos passar o resto da vida juntos. Então, eu acho que muita coisa a gente refletiria nas nossas ações. Cristo nos faz um corpo, conectados uns aos outros. Romanos capítulo 12, 5. Essa versão, eu fiz questão de colocar essa versão aí, é uma versão diferente, só para a gente entender um pouco mais profundamente, né? Conectados, nós estamos ligados. Quando recebemos a Cristo como Salvador, nós nos tornamos parte da família e parte desse corpo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que somos membros uns dos outros. E ele compara a igreja com o corpo. Cada membro da igreja é um órgão. Cada órgão tem sua utilidade. Nenhum é dispensável. E nenhum trabalha individualmente. Todos trabalham interligados. Já viram isso? A refletir sobre a igreja como um corpo é um negócio tremendo. Se a sua mão resolver coçar a cabeça, o pé tem que estar envolvido nesse processo. Não é? Se você resolver coçar o olho, todo o seu organismo se movimenta nesse sentido, a partir do cérebro, que é a cabeça, que é Cristo. Ninguém funciona sozinho. Por isso, na igreja, a gente necessariamente tem. Quem quer trabalhar na igreja precisa aprender a trabalhar em equipe. Não tem como. Não, eu vou desenvolver um ministério sozinho, porque eu não sei trabalhar muito com as pessoas, eu não sei, esse negócio é complicado, eu gosto de fazer a coisa do meu jeito. Já viu gente falar assim? Você não vai muito longe. Porque vai chegar um tempo que você vai precisar do outro. Não tem como. Não existe no plano de Deus o ministério solitário. Não existe. Então, a pessoa que fala isso, ele está cometendo um erro. E mais cedo ou mais tarde ele sofre as consequências. Então, nós fazemos parte de um só corpo. Deus quer uma família. E criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida. E Deus planejou isso antes que você nascesse. A história de Deus, toda a Bíblia é a história de Deus formando uma família. Uma família que vai amá-lo, honrá-lo, e uma família que vai reinar com ele para sempre. Coisa maravilhosa, né? Com isso,
Com isso, você aprende biblicamente que Deus dá imenso valor aos nossos relacionamentos. Deus dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é definida em relação aos relacionamentos. É por isso que ele se identifica como Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. Já pararam para pensar isso? A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. O Pai se relaciona com o Filho, e o Filho se relaciona com o Espírito com o Pai, com o Filho, e, enfim, a Trindade é um modelo de relacionamento para nós. Por isso que você encontra lá na Bíblia também, façamos o homem, a nossa, Pai, Filho e Espírito Santo se reuniram e falaram assim, o nosso propósito agora é fazer. A Bíblia, quando Jesus, lá na hora, em João 17, ele diz, eu e o Pai somos um. Então, Deus se define em termos de relacionamento. O relacionamento de Deus consigo mesmo é o padrão perfeito para uma relação harmoniosa. Deus sempre existiu e sempre teve um relacionamento amoroso consigo mesmo. Deus nunca esteve só. Deus nunca esteve só. Deus, desde o início, desejou ter uma família. Então, ele formou um plano para tornar homens, mulheres, pecadores em filhos e para fazer uma grande família. A Bíblia diz que Deus tem prazer na sua família. Quando colocamos a nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos e os outros crentes se tornam nossos irmãos e irmãs. E a igreja se torna a nossa família espiritual. Esse é um conceito que eu creio que em nossos dias nós precisamos trabalhar muito. Igreja é a nossa família espiritual. O que vem à sua mente quando a gente fala assim, família? O que vem, o que envolve família? Eu queria que você me ajudasse. O que quando a gente fala assim, pastor, a igreja é uma família? Sim, mas qual é a referência que você tem de família? União? Hã? Família é um porto seguro. É um lugar para a gente voltar todo final da tarde e sentir-se amado. Não é? Sentir-se acolhido. O que mais? Quem falou? Alegria. O que mais? Te lembra a família? Hã? Amor. Cuidado. Gosto dessa palavra. Comunhão. Hã? O que está mais desvirtuado? O conceito de família, ou a instituição família, tem sido questionado, a sua necessidade. E até que ponto isso não tem também, influenciado a igreja. Vocês percebem que há uma tendência hoje em nossos dias da pessoa estar dentro de uma igreja, né, membro, com nome, mas não viver como família. Assim, eu estou na igreja, mas você aí, eu aqui, não quero muita intimidade. Família?
representação. Isso. Te dá senso de que você pertence a alguma coisa. Maravilhoso. Todas as ideias são muito boas. Oi? Disciplina. Disciplina também. Disciplina também. Envolve família. Pois não. Ah, muito bom. A família equilibrada gera pessoas equilibradas. A família saudável gera pessoas saudáveis. Família é o ponto de partida. É terrível isso, né, minha irmã? Terrível. Resultado do pecado, né? A minha irmã está levantando aqui sobre problemas de família, né? Conflitos entre família. Agora, deixa eu colocar uma coisa para vocês, para a gente desenvolver outro dia. Hoje não é dia de desenvolver, para vocês pensando. Quando você percebe a criação de Deus, o plano de Deus, formou o homem, formou a mulher, e a partir deles estabeleceu um relacionamento com eles, você percebe que a primeira investida do diabo foi para separar a família. A primeira investida do diabo foi para quebrar relacionamento. E a partir dessa primeira investida, você percebe que persistentemente o diabo quer separar. Sempre. Deus trabalha no sentido de formar relacionamentos, de mantê-los unidos e harmoniosos. E o diabo trabalha no sentido de separar, de dividir. Sempre. O diabo consegue. Exatamente. Agora, tudo isso que vocês estão falando da família de sangue, nós precisamos transferir para a família espiritual. Nós precisamos ter uma persistência assim muito grande no sentido de valorizar os nossos relacionamentos, porque quando nós damos vazão ao pecado, nós podemos ter certeza que o diabo vai chegar ao ponto de dividir. Porque ele não quer. Eu sou unido com você, nós somos irmãos em Cristo, pertencemos à mesma família, mas você pode ter certeza que o inimigo vai trabalhar para nos dividir. É da natureza do maligno dividir. Então a minha irmã está falando aqui dos problemas de família aí, a gente pensou na família ideal aqui, né? Alegria, união, paz, segurança, disciplina. Todas essas coisas nós desfrutamos em família, numa família harmoniosa. São os benefícios de nós vivermos em família. Agora, quando o pecado entra, a ação maligna entra, ele divide. Aí, ao invés de paz, ao invés de amor, ao invés de alegria, você já sabe o que nós colhemos, né? Sim, meu irmão. Sim. Sim. Sem dúvida. Eu tinha um colega, quando trabalhava lá no Arcon, ele dizia assim, que o casamento podia ter vencimento. Ele falou assim, o meu já venceu. Ele tinha até duas filhas muito distintas, né? Uhum. E eu sempre conversava com ele a esse respeito, que o casamento era bênção, ele é indissolúvel durante a nossa vida. Nós temos que respeitar um ao outro, né? Explicava de acordo com a palavra de Deus. Agora, eu achava interessante que ele dizia isso. Ele falou, não, o meu casamento já venceu.
o casamento precisa ter vencimento, né? Enquanto a lei de Deus não diz isso para nós, né? Sem dúvida. Agora, o nosso assunto aqui é família espiritual. Não deixa o Espírito de Deus levar você para o outro lado, não. O que o Espírito está querendo ministrar a nós essa manhã é sobre família espiritual. Nós precisamos crescer nessa ideia. Nós não podemos perder de vista que nós estamos no meio de uma batalha espiritual terrível. Terrível. E Jesus não por acaso, porque Jesus não fez nada por acaso, ele não desperdiçou um minuto do seu tempo, não por acaso ele orou, pedindo a Deus para que essa família fosse unida. Não é? Não por acaso. João capítulo 17. Então eu quero que você deixe o Espírito de Deus ministrar você dentro dessa. Quais os benefícios de fazer parte da família? Você recebe o nome da família. Você agora é parte de uma família que tem nome. Igreja tem um nome. Você se identifica por onde você for. Você recebe a aparência da família. Você tem aparência. Você recebe os privilégios da família. Você recebe acesso à intimidade da família e à herança da família. Olha quanta coisa nós recebemos por fazer parte da família de Deus. Você agora é um cristão, crente em Cristo Jesus, filho de Deus, porque você faz parte da família, você leva o nome de cristão agora. Você recebe a aparência da família. Nós falamos aqui sobre o terceiro propósito de Deus. Você está sendo formado à semelhança de Jesus. Então, por fazer parte da família, você está dia a dia se parecendo com a família, com Jesus, que é o nosso Pai. Você recebe acesso à intimidade com o Pai, intimidade da família. Essa comunhão que nós temos uns com os outros, que nós não sabemos nem explicar como. Essa intimidade que nós temos uns com os outros, que vai além do físico. Vai além do físico. Como é gostoso a gente, quando viaja por aí, a gente entra numa igreja e, de repente, você está conversando com todo mundo, se abraçando todo mundo, você parece que você conhece aquele povo já faz muito tempo. Eu, como pastor, vivencio isso demais, que a gente está sempre viajando, pregando por aí, você chega numa igreja, chega lá, o povo vem te abraçar com intimidade. Alguns falam assim, eu já estava orando por você. Essa intimidade, você não tem lugar nenhum, meu irmão. Quem faz parte de alguma associação aqui, com certeza vai confirmar isso comigo. Nenhuma associação ou instituição traz a você intimidade e a união que a igreja proporciona a nós. Herança da família. A Bíblia diz que por ser filho, Deus também o tornou você herdeiro. Gálatas 4, versículo 7. O maior privilégio da vida é pertencer à família de Deus. E Jesus, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que coisa maravilhosa. O que Jesus disse para você? Você faz parte da minha família, porque você faz a minha vontade. Jesus olhou para a família de sangue dele, diz assim, vocês não são minha família, não, minha família são os que fazem a minha vontade. Jesus estava desprezando a família terrena? Não, ele estava nos ajudando a valorizar a família espiritual. Ele estava mostrando um vínculo de relacionamento, gente, mais profundo do que o vínculo de sangue. Que coisa, hein, linda? Gente, a gente deveria passar horas meditando isso aqui, orando sobre isso, porque isso aqui é uma verdade. Porque por causa de uma família, a gente faz tanta coisa, né? Por causa de família, a gente não faz.
tanta coisa. Você doa até um órgão. Você pode ser que você doa até a sua vida por causa da família de sangue. Agora, a Bíblia diz que há um vínculo mais profundo do que o da família de sangue, a família espiritual. E é difícil isso, num certo aspecto, quando você pensa, porque pode ser que você não vá passar o resto da sua vida, ou não vá para o céu com o irmão de sangue, mas você vai com o irmão de igreja. Mais uma vez, valorizando esse vínculo de família espiritual. Não é sério demais? Irmão, isso não leva a gente a pensar um pouco nas nossas atitudes? Aquilo que nós falamos do irmão, aquilo que nós falamos da igreja, os nossos impulsos, às vezes, né, em relação às pessoas. Às vezes nós matamos, enfim. Diante dessa realidade, nós vamos chegar a uma conclusão. O que realmente importa? O que realmente importa? Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, para mim. Primeira Coríntios, capítulo 13. O que diz o texto, gente? Isso. 1 Coríntios 13. Vamos ler? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. O que realmente importa, meus irmãos, nessa vida? Será que depois de ler um texto como esse, a gente não para e pensa assim, tem alguma coisa errada? O que realmente importa? O que realmente é mais importante na nossa vida? Olha o que Paulo está dizendo aqui, ainda que você dê o seu corpo para ser queimado. Você pode conhecer os mistérios, você pode ser a pessoa mais sábia do mundo, conhecer a ciência toda, você pode até ser o comunicador perfeito, falar até a língua dos anjos. Que poder tem a comunicação? Você pode até falar como os anjos, mas se você não tiver amor, meus irmãos, corre o risco da gente lutar e chegar no final da vida. E aí? Já parou para pensar nisso? Versículo o quê? Vou chegar lá. Agora, pois, que coisa, gente? Vocês concordam comigo que tem alguma coisa errada? Ou pelo menos nós não deveríamos parar e repensar alguma coisa na nossa vida diária? Não estou falando só da vida de igreja, não. Estou falando em todos os aspectos. Mas como o nosso assunto é a família espiritual,
Paulo está dizendo que se você não amar, você pode fazer o que você for, você pode. Viver consiste em amar. Ou pelo menos deveria consistir em amar. Uma vez que Deus é amor, a lição mais importante que Ele quer que eu e você aprenda na vida é como amar. É quando amamos que somos parecidos com Deus, de modo que o amor é o fundamento de todos os mandamentos que Ele nos deu. É por isso que nós lemos lá o versículo. Toda lei pode ser resumida nesse único mandamento. Ame aos outros como você ama a si mesmo. Não há dúvida que a melhor utilidade que se pode dar à vida é amar. A vida sem amor não tem realmente nenhum valor. Não importa o que eu diga, não importa o que eu creia, não importa o que eu faça, conforme o texto que lemos. Sem amor, nós estamos arruinados. A Bíblia diz também que o amor é para sempre. Nós lemos aqui, assim permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses, esse é o que vai permanecer para sempre, irmãos. A nossa fé vai acabar, a esperança vai acabar, mas o amor não, isso vai permanecer eternamente. A Bíblia diz que nós seremos avaliados quanto ao nosso amor. Alguém disse, e eu concordo, que a melhor expressão de amor é o tempo. E o melhor tempo para amar é agora. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Em Efésios 5,16, aproveite cada chance que tiver para fazer o bem. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo agora. Porque é muito fácil a gente falar assim, pastor, amor é um sentimento eterno. O amor é o sentimento mais importante. Mas na prática, o que significa isso? Então eu quero fazer com você algumas perguntas. Primeira, vamos ler ali? Como que você vai explicar isso? Aqueles momentos em que projetos e coisas foram mais importantes para você do que as pessoas. Quando frente ao nosso Papai do céu, no acerto de contas, a Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Como que nós vamos explicar isso? Que projetos e coisas foram mais importantes do que pessoas. Então aí vem uma segunda pergunta. Com quem você precisa começar a passar mais tempo? Com quem você precisa começar a passar mais tempo? Porque como de fato eu vou amar se eu não tenho tempo? Adianta dar presentes? Os irmãos que já têm aqui uma caminhada de vida, presente substitui tempo? Vamos fazer a terceira pergunta, diante disso. O que eu e o que você precisamos fazer, eliminar, o que você, o que eu, o que nós precisamos eliminar de nossa agenda para tornar isso possível? Quarta pergunta.
Que sacrifícios você precisa fazer? Porque não se iluda. Se você quiser de fato praticar o amor, será necessário sacrifício. Será necessário você abrir mão de alguma coisa. E agora, novamente, pensando na nossa vida em comunidade, como igreja, nós não conseguimos viver em comunidade e refletir e manifestar o amor de Deus como precisamos se não fizermos sacrifícios. É ou não é? Eu acho que todos os irmãos hoje teriam alternativas para não estarem aqui. Boas alternativas, razões para ficar em casa. Primeira delas, que tempinho bom para ficar na cama, né? Acho que talvez você tenha razão para sair daqui hoje e nem olhar para a cara dos irmãos. Pastor, 10 para 11 já, estou com fome, tem muita coisa para fazer. Acho que você tem razões para continuar alimentando mágoa dos irmãos. Você vai encontrar aí 4 ou 5 razões para continuar alimentando uma mágoa. Primeira delas, porque você foi ofendido. E aí você segura nisso, né? Não, eu fui ofendido. Agora, se você quiser praticar o amor, você vai ter que fazer sacrifício e abrir mão disso. Abrir mão da mágoa que você está guardando como seu direito e perdoar. E na nossa relação familiar não é diferente. Praticar o amor no ambiente familiar não é diferente. Você terá que fazer sacrifício. Não se iluda. Não, eu vou deixar o tempo correr, porque naturalmente o tempo vai se encarregar disso, meu irmão. É mentira diabólica. O ditado "o tempo cura tudo", isso não procede da palavra de Deus. Tempo cura tudo, deixa correr. Não foi isso que Jesus ensinou, não. É por isso que você encontra lá em Mateus uma palavrinha assim: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa o tempo passar que vai resolver. Não é isso? Não, vai até ele, se assenta e conversa com ele. E Hebreus fala assim: se você deixar o tempo passar, aquela amargura vai criar raiz. E aquilo vai se tornar tão poderoso que vai afastar você da graça de Deus. Não é muito sério isso, gente? Jesus disse que antes de você prestar culto a Ele, ou seja, trazer sua oferta, acerte com seu irmão, que para ele é mais importante isso. Ele dá mais valor a isso. Então, que coisa tremenda, não é, gente? Que coisa tremenda isso. Às vezes a gente valoriza tanta coisa na nossa relação familiar como igreja, né? Já viram? A gente briga por causa de tanta coisa e acaba sacrificando o mais importante, o nosso relacionamento. Simplesmente por causa de eu gosto assim, eu acho que deve ser assim. Eu gosto assim, eu acho que deve ser assim. Eu já vi igrejas divididas por causa da forma de cantar. Já vi igrejas divididas por causa da forma de cantar. Não, eu gosto de cânticos. Não, mas eu gosto de hino. E aí pronto, já não dá para nós dois andar juntos mais. Então vamos separar. Já viram igrejas assim? Houve uma época no nosso Brasil, principalmente as igrejas presbiterianas, se dividiam por causa disso. Hoje até diminuiu um pouco. Hoje até diminuiu. Às vezes termina um culto maravilhoso, aquele culto que você sentiu a presença de Deus de uma forma maravilhosa, né? Quando você sai, termina o culto, a pessoa fala assim: eu não gosto daquele hino. Teve tanta coisa boa no culto, não teve uma que a pessoa não gostou, que foi o hino. A única coisa que ele fala é isso. Perdeu o resto. Isso é um sacrifício que nós temos que fazer. Nem tudo agrada você, nem tudo me agrada. Família não é assim? Viver em família não é assim? Nós não estávamos pensando na família carnal? Lá na sua casa, linda, 100% é do jeito que você quer? Lá em casa também não.
Eu queria o sofá de um jeito, minha mulher queria do outro. Eu já queria uma nova televisão. Ela falou que não dá, que agora não é para ter televisão. A televisão não está boa. Toda hora ela apaga. E aí eu vou lá ligar ela e falo, já te falei, mulher, nós temos que comprar uma televisão. Não, agora não. Não é do jeito que eu quero. Nem do jeito que ela quer. E aí? Por causa disso nós vamos separar? Não. Então a igreja precisa na prática ser assim também. Eu preciso abrir mão de alguns gostos meus para o benefício da comunidade. Eu acho que é assim, não acho? Não, mas tem uma coisa mais importante do que o seu gosto aqui. É o nosso relacionamento em amor fraternal, cordial, alegria da convivência. Cultivar uma comunidade saudável, uma comunidade que viva de acordo com a vontade de Deus é uma árdua tarefa. Nos relacionarmos bem uns com os outros e tratar uns com os outros com dignidade e honra não é uma tarefa fácil. Viver em comunidade ou viver em amor exige comprometimento. Eu preciso estar comprometido em viver em amor. E esse precisa ser um compromisso básico. O que sustenta um casamento? Pergunto aos irmãos. O que sustenta um casamento? Quem está há muito tempo no trecho aí, me diz, o que sustenta o seu casamento? Cumplicidade? Renúncia? Perdoar sempre? O que sustenta um casamento, vocês sabem o que é, irmãos? Compromisso. Tudo isso que vocês falaram é importante, mas tudo isso vem de compromisso. Tem dia que você não quer o outro. Estou errado? Sim ou não? Os casados aí, não tem dia que a gente não quer o outro? Essa não é a verdade? Tem dia que você não quer ver o outro longe. Eu tenho certeza que a minha mulher já quer me ver longe. Então é só nós dois, viu, amor? Por que a gente fica junto? Porque tem um compromisso. Compromisso não tem muito a ver, ou não tem nada a ver com sentimento. Aí eu estou me sentindo bem, então eu vou permanecer junto. Você está me fazendo bem, eu fazendo bem a você, então vamos ficar juntos, porque está um sentimento gostoso. E quando não tem sentimento gostoso? Mas você permanece junto, por causa do seu compromisso com Deus e com o... Quando você vem aqui à frente, né? Não é isso que você fala? Até que a morte nos separe, na alegria, na tristeza, na saúde, ou eu vou continuar junto com você. Isso é compromisso. Por que Deus morreu na cruz do Calvário por nós? É porque Ele olhou para a terra e falou assim, nossa, esse povo é tão bonito, e eles fazem tudo que eu gosto. É isso, Ederval? Hã? No seu caso, é? Não, meus irmãos, Deus, quando olhou para o mundo, Ele só viu pecadores. A Bíblia diz que inimigos dEle. Mas a Bíblia diz que Ele amou ao ponto de dar a sua vida. Compromisso. Ele foi até o fim. Na hora mais dura, Jesus disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, faça a tua vontade. É o seguinte, eu vou honrar o meu compromisso com os meus filhos até o fim, embora não seja fácil. Então, isso é viver em comunidade. Viver em comunidade exige comprometimento. A verdadeira comunhão entre nós se processa através das escolhas e compromissos que nós fazemos. É necessário tanto o poder de Deus, que é a ação sobrenatural de Deus, quanto também é necessário o meu esforço e o seu esforço para nós vivermos em amor. Uma comunidade amorosa, ela é feita de duas coisas. Primeiro, o poder de Deus.
Segundo, o meu esforço, o meu trabalho, o meu compromisso, o meu empenho. Ah, pastor, nossa igreja precisa ser mais amorosa. Concordo. Isso depende de quem? Do meu trabalho, do meu esforço e do seu. Porque Deus já disse que quer assim. E Ele está manifestando o poder dele no nosso meio. Não tenha dúvidas. A parte de Deus Ele vai fazer. Então é muito bonito a gente colocar no papel e a gente desejar uma comunidade amorosa. É muito bonito isso. Uma comunidade acolhedora. Provavelmente isso vai estar isso vai estar, não, isso está na visão da igreja, né, José Mauro? Nós conversamos essa semana, né, Josafá, sobre a visão da igreja, os planos da igreja que nós vamos apresentar para os irmãos aí no próximo mês. Faz parte da visão de uma igreja, viver em amor. Agora, meu irmão, isso não vem de graça. Não adianta a gente achar que se a gente ficar orando, Deus vai fazer uma comunidade. Não, vamos orar para Deus fazer uma comunidade. Se você não orar e agir, negativo. Nós temos que estar dispostos a sacrificar para construir uma comunidade. E essa comunidade vai acontecer a partir do momento que eu honrar o meu compromisso de fazer dessa igreja uma comunidade. Como que eu vou honrar meu compromisso? É perdoando, é não deixando a mágoa crescer, é olhando para você com humildade. Enfim, uma série de práticas, sendo sincero com você. Não é isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso para terminar. Eu vou correr aqui um pouquinho. Formar uma comunidade exige sinceridade. Formar uma comunidade exige humildade. Formar uma comunidade exige cortesia. Formar uma comunidade exige sigilo. Formar uma comunidade exige constância. Formar uma comunidade exige sigilo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem certas coisas que acontecem na sua família que você não leva para fora. Concorda comigo? E na sua casa as pessoas têm coragem de ser o que elas são, ou de ser o que realmente elas são, porque elas sabem que você não vai contar a vida deles lá para fora. Concordam comigo ou não? Que existe um pacto de sigilo na sua família? Igreja também é assim. Tem certas coisas que nós não podemos levar para fora. Toma cuidado com o que você põe no Facebook da sua igreja, para você não expor as mazelas da sua igreja para fora, porque você está quebrando o pacto de sigilo e de confiança que existe entre nós. Tome cuidado com o que você divulga da igreja por aí. Você está quebrando o nosso pacto. É a mesma coisa de eu de repente, começar a publicar as minhas intimidades da minha esposa no Facebook. Um dia ela abre o Facebook e vê lá. Ela vai se sentir traída, e eu também. E ela vai chegar para mim e vai dizer, mas isso é coisa nossa. E ela tem razão. Igreja é assim também, irmãos. Tem certas coisas que precisam ficar aqui, só. Aliás, não faz bem nenhum você esparramar ou você contar para os outros problemas, erros. Não faz bem nenhum. Quando você for falar da sua igreja, fale das coisas boas. É do jeito que você fala da sua família. E aí, sua família está tudo bem? Está tudo bem. Ninguém diz assim, não, meu marido é uma droga, meus filhos são insubordinados. Ninguém apresenta a família dele assim. Não apresente a sua igreja dessa forma, apresente a sua igreja no aspecto positivo e guarde as nossas mazelas para nós mesmos. É aqui que Deus trata. Tem coisa, meus irmãos, que é de porta fechada. Roupa suja se lava de porta fechada. Acabou. Passou daqui, nós somos unidos, protegendo um ao outro. Formar uma comunidade exige constância. Às vezes as pessoas me falam, pastor, eu não sinto amor na igreja. Aí eu falo assim, meu irmão, mas você vem uma vez por mês. Não tem como.
Você vem só no dia da ceia. Eu estou com problema para conhecer os membros da igreja. Só para apertar a mão deles. Termina o culto, tem uns que... E alguém já me falou, pastor, só tem que sair vazado. Terminou o culto, só sai que nem um tiro para a porta. Porque senão o senhor não pega a turma. Meus irmãos, não adiantou. Tem gente que sai pela outra porta, porque não quer cumprimentar, não quer relacionamento. E só vem uma vez por mês. É difícil. Eu já cheguei a pensar que o problema sou eu, que sou feio demais. Será que eu estou assustando os crentes, Senhor? Será que eu estou assustando os crentes, Jesus? Cortei o cabelo já umas 3 vezes. Agora vou pintar o cabelo para ver se melhora, de vermelho. Já pensei em vestir a camisa do Palmeiras. Do Corinthians eu não visto para agradar ninguém. Aí, existe constância, ou seja, você precisa se comprometer a gastar tempo com a sua igreja, porque senão você não vai ter intimidade com ela. Não é, gente? Concordam comigo? Você não decidir gastar tempo, ter constância, não é vir uma vez, falta 5, vem uma, falta 5. O que vai acontecer na sua casa se você fizer assim? Uma vez por mês você aparece lá. Domingo, na hora do almoço, uma vez por mês, você senta e chega para sua mulher e fala assim, mulher, cadê a comida? Não, hoje é domingo, hoje tem que ter uma refeição bonita, gostosa, né? A casa tem que estar limpinha, toda arrumadinha. O que a sua família vai falar de você? É miserável, só aparece uma vez por mês, quer comida boa, quer a casa arrumada, não quer nem saber das despesas, não quer nem saber do trabalho que deu. Que é isso? Esse homem não ama a sua família, e de fato você tem razão. Então, às vezes, os crentes querem assim, né? Chegar na igreja, está tudo arrumadinho, tudo certinho, participar da mesa do Senhor, o pastor tem que trazer uma boa mensagem, os irmãos da música têm que cantar uma boa música, porque ele está ali presente uma vez por mês. Agora, como isso acontece, isso é problema deles. Meu negócio é chegar aqui e receber, e desfrutar. Isso não é comunidade. Comunidade é quando você se envolve, ajuda, paga o preço. Paga o preço da frequência, de se sofrer com os problemas, de orar por eles, de dar uma parcela de contribuição. Comunidade se forma assim. Não se forma comunidade vindo uma vez por mês. Eu queria sugerir a vocês alguns termos de um pacto que precisa existir entre membros da igreja. Pode passar para o próximo. O primeiro pacto que precisa: partilharemos nossos verdadeiros. Isso se chama seremos autênticos. Você não precisa esconder seus sentimentos. Você pode partilhar os seus sentimentos, contar, você pode se manifestar. Segundo, incentivaremos. Isso se chama incentivaremos uns aos outros. Terceiro, apoiaremos. Isso se chama compaixão. Vai ter hora que um vai cair. Não é assim na família? Quando você está em família e tem um membro da família, você fala assim, você agora se vira sozinho, que a nossa família precisa continuar. Não, toda a família se une para levantar aquele membro da família. Isso é você apoiar a pessoa no momento de fraqueza. Você mostrou compaixão. Alguém disse que a igreja é o único exército que deixa os feridos para trás, né? Não deveria ser assim. Nenhum ferido deveria ficar para trás. 5. Quarto, perdoaremos. Isso é misericórdia. Já falamos sobre isso. 5. Falaremos a verdade. Tem gente que só lê essa parte. Mas a Bíblia diz, falaremos a verdade com... Então não basta você ser sincero e falar a verdade. Você tem que saber como falar.
Concordam comigo? Muitas vezes, aliás, irmãos, na minha visão como pastor, na minha experiência, 90% das vezes o problema se instaura num relacionamento porque a gente não tem habilidade para falar um com o outro. Não é porque eu não sou sincero, ou não é. Não, você foi sincero, o problema foi o jeito que você falou, a hora que você falou. Não é assim, família? Eu e você não escolhemos a hora certa para falar? Você quer desmotivar alguém, é você. Eu gosto de usar essa ilustração, mas já está ficando fora de moda, né? O marido chega em casa no final do dia, depois de trabalho, a hora que ele entra para dentro de casa, a primeira coisa que a mulher dele faz é dar um tufo de conta para ele. A conta de água está atrasada, o boleto da escola dos meninos, já mata o cara ali na entrada, né? Não. Espera o indivíduo sentar, traz uma limonada, né? Dá um tempo. Aí devagarzinho você vai chegando, não é? Eu estou falando que essa ilustração está fora de moda, porque hoje em dia chegam os dois juntos, né? Hoje em dia chegam os maridos juntos. Antigamente chegava só o marido e a mulher estava cuidando da casa. Hoje esse modelo familiar já não está existindo mais. Chegam os dois juntos. Mas mesmo assim a verdade dá vale. Tem que ter sabedoria na hora de tratar os problemas. Tem hora, na hora do calor, na hora da briga, não é hora de tratar o problema. Dá um tempo, esfria a cabeça e aí se assenta com amor, escolhe as melhores palavras para falar. Bom suco de maracujá é bom. Eu fui para o intercâmbio de igrejas. A minha igreja foi fazer intercâmbio, a igreja que eu era pastor, foi fazer um intercâmbio com outra igreja. Chegamos lá, todos animados, alegres, e a minha igreja tinha um grupo de coreografia. E aí, no primeiro dia, o grupo de coreografia apresentou naquela outra igreja. Os membros da minha igreja que estavam ali, acostumados, aplaudiram. Não aplaudiram o grupo de coreografia, aplaudiram a Deus em louvor. O pastor daquela igreja não gostou. E ele foi para a frente da igreja, meus irmãos, ele deu uma esculachada. Mais uma esculachada. Eu, como pastor, já sabia o costume da minha igreja e sabia o que eles estavam fazendo. Eu já tinha orientado eles. Eu já tinha ensinado para eles anteriormente que a gente na igreja não aplaude as pessoas. E que uma coreografia, um grupo de louvor, a pregação do pastor não é um show. A gente está aqui para louvar a Deus. E se você for aplaudir, aplauda a Deus e não as pessoas. A minha igreja estava orientada. E o pastor desceu o sarrafo. Aí os membros da minha igreja visitando outra igreja. Não estava na minha casa, estava na casa dos outros. E tomamos essa lambada. E os membros da minha igreja encolheram, entraram para dentro do ônibus e todo mundo de cara triste. Falei, gente, o que está acontecendo? Eu falei, não, pastor, a lambada que nós tomamos. Aí uma moça falou assim, aí eu fui tentar melhorar as coisas, né? Eu falei, gente, a igreja aqui não está acostumada a aplaudir, a bater palma. É por isso que o pastor ficou bravo. Então vocês têm que entender também o costume da igreja onde nós estamos. Então você não pode ficar emburrado por causa disso, deixar isso estragar a nossa viagem. Tentei mudar a coisa. Aí um adolescente falou comigo e falou assim, pastor, o problema não é ele ter chamado a nossa atenção, o problema foi o jeito que ele chamou a nossa atenção. E eu tentei arrumar, ela falou assim, pastor, o senhor quando chama a atenção nossa na igreja, o senhor chama igual um professor. Então, não tem problema, agora do jeito que ele fez. Então, às vezes a gente chama a atenção, certo, mas da maneira... E eu me recordo disso até hoje. Quando aquela moça falou para mim, o senhor chama a atenção da gente igual professor, não tem problema. Eu falei, que bom ouvir isso do adolescente, né? Que bom ouvir isso do adolescente. Depois eu falei com aquele amigo pastor, eu falei, rapaz, você não faz isso mais não, senão eu não volto na sua igreja mais nunca. Não, mas eu falei, não, rapaz, você chamar a atenção, estou na sua casa, você chama, dá um esculacho daquele na minha igreja, não faz isso mais não. Se for chamar a atenção, você vai mais devagar. Fala comigo que eu chamo a atenção da minha igreja, mas você não podia ter feito aquilo. Depois eu tratei com ele individualmente, separado dos outros, mas naquela hora eu não podia
esculachar ele também, né? Levantar e falar assim, você não podia ter feito isso. Aquela hora não era a hora disso. Depois as coisas se acertaram, ficou às mil maravilhas. Mas foi um exemplo para mim de que você pode fazer a coisa certa e surtir um efeito errado. Por quê? Porque você fez da maneira errada. Então você mostra amor pelo seu irmão, quando você fala assim, eu tenho que conversar com meu irmão, eu preciso conversar com ele, porque o que ele fez comigo não foi legal. Eu preciso conversar com ele. Mas aí, antes de conversar com ele, eu vou orar e vou pensar o seguinte, qual a melhor maneira de eu conversar com meu irmão? Que palavras eu vou usar? Qual a melhor maneira para ele? Qual a melhor hora para ele? Com isso eu estou mostrando o quê? Amor. Porque eu não quero ofendê-lo, eu não quero machucá-lo. Por isso eu vou procurar as melhores palavras. Por isso eu vou gastar um tempo orando. Então a comunidade, irmãos, muitas vezes nós temos problema de relacionamento na comunidade por causa disso. Nós fizemos a coisa certa. E nós falamos assim, eu sou sincero, o que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Só que você esqueceu que a Bíblia diz, seja sincero em cuidado. Então não basta ser sincero. Vamos continuar aqui. Admitiremos nossas... Vamos ler aí para a gente terminar? Admitiremos nossas... Isso significa... Respeitaremos nossas diferenças. Isso significa... 8. O que nessa igreja não tem. Não. Isso é o nosso pacto de... Nossa igreja não tem isso, amém? Faremos do grupo uma... Isso significa... Constância. Todos esses itens aqui exigem de nós uma atitude diferente. E é com essas atitudes é que nós construímos uma igreja amorosa. Amém? Os irmãos estão entendendo? Não adianta a gente ficar assim orando, Deus, faz da nossa igreja uma igreja unida. Deus, faz da nossa igreja unida. Se nós não praticarmos essas coisas, nós vamos continuar orando, e o inimigo vai continuar achando espaço no nosso meio para nos dividir. Então nós precisamos orar? Sim. Tem que orar mesmo, pedir o poder de Deus se manifeste, quebrantando os nossos corações, mas nós temos que praticar. Sermos autênticos, você não precisa esconder que não te agradou. Precisa existir essa liberdade entre nós. Mas precisa existir também todas essas coisas aí. Incentivar uns aos outros, apoiar, perdoar, falar a verdade com amor, admitir as nossas fraquezas, respeitar as nossas diferenças, evitar a fofoca, falar mal um do outro e fazer do grupo e da comunhão uma prioridade. Isso significa constância. Oi? Pois não. Tem uma antiga música que é uma oração. Eu acho que ela engloba tudo isso que o senhor está abordando essa manhã, que fala, começar em mim, quebra corações. A começar em quebra corações. Sem dúvida. Para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão. Para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Tem que começar de cada um. Começar em nós. Onde estiver errado, conserta. Quebrar o coração, né? Porque às vezes é a dureza de coração que nos impede disso. Vamos para o último slide para a gente terminar. Vamos ficar de pé, por favor. E eu queria que a gente terminasse lendo esses 2 versículos. Vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês. Porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Amém?